que respete. Ahí está. ¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? O sea, eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? Elon Musk, he's posting anti-Maduro tweets about Venezuela and the election that Nicolas Maduro just won there. Elon Musk, this is, the same Elon, the oligarch Elon Musk. Okay, I wonder why he wants to get rid of the government that represents the ordinary people. This is the Elon Musk who sat in front row seats, probably given to him by his friend Netanyahu, the mass murderer. Well, Netanyahu sat and told his lies all afternoon to Congress. Yes, it's that Elon Musk. So I shouldn't take much notice of him if I was you. What we need is a proper, calm, quiet investigation into the election that was held in Venezuela yesterday, with no shooting guns in the streets, no calls from Mr. Musk to tear down statues of Hugo Chavez. Okay? Let's just calm down, have the investigation by all means, and carry on. It's called democracy, Elon. Moron. A imprensa, os comentaristas mostram agora preocupação com o golpe lá na Venezuela, possibilidade de golpe de Maduro, cobram de Lula uma posição enfática a respeito. São os mesmos que deixaram a Dilma cair ladeira abaixo, são os mesmos que nunca se manifestaram se retratando em relação a Lula ter sido tirado das eleições quando o Bolsonaro venceu. A mesma imprensa que demoniza o tempo todo o Lula, agora está encontrando uma preocupação com a democracia no mundo. Não tiveram preocupação quando a Dilma foi derrubada, não tem preocupação quando o Lula é calado, porque eles o tempo todo batem no Lula quando o Lula afirma qualquer coisa sobre o Banco Central, como se ele devesse ficar quieto, sendo que ele é o representante que nós escolhemos. Pouco a imprensa fala que Lula perdeu 5 milhões de votos no Nordeste, em função de Bolsonaro tentar surrupiar as urnas, parando os petistas no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal foi um instrumental de golpe. É incrível, é incrível. É uma imprensa que nos decepciona a cada dia, que nos dá apenas decepções. É a mesma imprensa que nunca se retratou quando foram descobertas as conversas entre o juiz Sérgio Moro, então juiz na época Sérgio Moro, e o procurador Dallagnol. Nunca se retrataram, nunca mostraram o que de fato aconteceu, mostrando que o Lula foi preso de uma maneira arbitrária, era inocente. A mesma imprensa. Eu não vi essa imprensa cobrar que Lula ficasse em cima de Milei, que é um fascista. Nós não vimos nada disso. A mesma imprensa que criminalizou Dilma Rousseff. Tenho percebido que eles colocam da seguinte maneira: se o Lula defende, a casa cai. Se o Lula é comedido e toma um certo cuidado em se manifestar a respeito das eleições da Venezuela, porque é complicado, não sabemos nem direito, estamos descobrindo agora o que foi feito na eleição contra Lula, e Lula quase perdeu, porque Bolsonaro meteu a mão no Nordeste. Agora que nós estamos descobrindo, e aí o pessoal quer que ele já se coloque de antemão contra ou a favor. Opa, se nós não temos domínio nem sobre o que aconteceu aqui, como é que ele vai se colocar de uma maneira enfática de uma hora para outra? Ele está sendo cobrado para que se imponha de uma maneira mais radical. Vai. Netanyahu está matando gente lá, a imprensa fica o encobrindo o tempo todo. E quando o Lula se colocou contra de uma maneira mais enfática, nossa, a casa caiu. Essa imprensa é nojenta. Você vê que a imprensa é algo necessário. Sem a imprensa fica complicado você ter uma democracia, você fiscalizar
a situação do país, é complicado. Mas essa imprensa é vendida. Isso, aliás, vocês viram a nota que a Globo recebeu lá fora. É um canal que só fala de meteorologia e trânsito. É um jornalismo de 8ª categoria. São os mesmos que agora batem no canal, falando das nossas fake news. Quais são as fake news? Estamos esperando até hoje apontamentos. Você vê que nem o Bonet, o Procurador-Geral da República, aceitou aquela mulambice que eles fizeram, aquela acusação sem sentido. E não tem nada para falar, é só para desmerecer, é só para ir derrubando. Eles destroem a imagem das pessoas e fica por isso mesmo. Cobra-se que Lula fique quieto a respeito do Banco Central. Ele não pode falar sobre a taxa de juros, sendo que ele é o nosso presidente. Essa é a democracia burguesa, né? Eles conduzem as conversas do Lula. Cobra-se que Lula não fale sobre o que o Netanyahu está fazendo, dizimando o povo palestino. O tempo todo eles cobram que Lula pare de falar, porque ele só tem falado besteira, segundo eles. Não achei nenhuma, mas eles falam. E agora eles cobram de Lula um posicionamento, agora Lula tem que falar. Isso é uma armadilha. É uma armadilha em que Lula vai ser atacado independente da posição que tome. Se Lula disser que as eleições foram fraudadas, vão dizer, tá vendo? Lula errou no passado. Se ele disser, não, as eleições foram limpas, corretas, tá tudo. Olha lá o Lula defendendo o ditador socialista. Vai ser assim. Se o Lula ficar na dele e não falar nada, não, porque Lula peca, no sentido em que ele não se coloca, está em cima do muro. Vai ser assim. Não tem saída, porque isso é uma armadilha da imprensa para poder mais uma vez estrupiar a imagem do Lula. Acontece que vocês já tentaram isso há muito tempo, vocês puseram dutos da Petrobras, dizendo que o Lula era ladrão, que não sei o que, a verdade apareceu, ele foi preso, vocês não conseguiram destruir, não vai ser com uma porcariazinha dessa que vocês vão estourar a imagem. E eu digo para a esquerda o seguinte, vocês podem ter a opinião que for, contra Maduro, a favor de Maduro, não importa. Nós da esquerda não podemos nos separar, devemos continuar juntos na luta. Diferenças há sim. Os marxistas enxergam de uma maneira diferente dos reformistas, com certeza. Mas nós não podemos cair nessa armadilha de ficar nos degladiando, nos enfraquecendo. Parem. Cada um tem a sua opinião, coloque, mas nós não devemos nos separar e nos atacar. Nós somos de esquerda. Independente da opinião, nós sabemos que o fascismo não pode voltar. Então pense qual que é. Porque quem hoje ataca o Lula não está mais pensando que o fascismo está ali. É uma cadela no cio, esperando para ser emprenhada. Então escolham bem o que vocês estão fazendo. Porque a esquerda começa agora a brigar, a se degladiar, fazendo o que eles querem. E, enquanto isso, o fascismo vai ganhando espaço. Abram o olho. Sejamos uma esquerda inteligente. Sejamos uma esquerda unida. Porque essa coisa de, mexeu no meu brilho, meu ego está ferido, não aceito, a minha opinião é mais valiosa que a sua. Pô, sai dessa. Vamos ser simples e objetivos. Somos a esquerda. Vamos apresentar aqui, historicamente, o currículo da Globo, por exemplo, que não difere das outras emissoras. Tá? Vejam o direito de resposta histórico que Leonel Brizola conseguiu e que teve que passar durante o Jornal Nacional, uma humilhação para a Globo. E vejam o que ele fala a respeito desse meio de comunicação, da imprensa. Vejam só, é interessantíssimo. Cumprimento a sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui citam meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar editorial de O Globo, foi acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é este o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa, e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários
e com a ditadura de 20 anos que dominou nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construía a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes contra a vontade da Globo elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor, e só vê nisso adulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola.